Bom dia! Hoje a gente vai resolver dar uma paradinha aqui, né, Robson, no meio do dia, para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que é muito comum no nosso consultório. Então a gente vai falar muito sobre emagrecimento, que é uma dor de muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm esse desejo de emagrecer, não só por questões de estética, mas principalmente por questões ligadas à saúde. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. Então você que tem a disponibilidade de estar aqui com a gente, faça as perguntas, chame outros amigos, convide as pessoas para estar participando aqui dessa live, que eu acho que vai ser um tema muito bacana. E a gente vai tirar dúvidas também. Então, você também pode mandar suas dúvidas que a gente vai te responder. Bom, gente, o tema é muito importante, né? Porque é sobre obesidade, né? Como emagrecer. E a gente sabe que as pessoas hoje são, né, no geral, muito obesas. Em torno de 30% dos brasileiros estão com sobrepeso, né? Estão acima do peso. E isso se torna extremamente importante porque a gente vê que a obesidade é algo que traz consequências para a saúde, né? A obesidade ela tem os processos inflamatórios que podem realmente desencadear em doenças, né? As doenças crônicas. Então é por isso que a gente trabalha muito com isso, é uma dos motivos que mais as pessoas nos procuram no consultório. Então hoje nós vamos fazer uma live bem objetiva, uma live com conteúdo, a gente quer esclarecer também, você que tem alguma pergunta, você que, né, gostaria de comentar, falar alguma coisa, manda pra gente aí pra gente estar conversando, ok? Bom, então eu quero, antes de mais nada, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha história. Eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho muita dificuldade de perder peso, então, assim, eu me identifico muito com você. Me identifico muito com todos os meus pacientes que chegam no consultório e que falam, né, que realmente contam essa história de que tem a dificuldade. Eu acredito que tem mesmo, porque não é fácil. Emagrecimento não é matemático, gente. Se fosse simples, né, se fosse só contar calorias, se fosse realmente só ingerir menos, gastar mais, claro que isso também é uma verdade, mas a gente sabe que não é só isso. A gente sabe que envolve questões hormonais, envolve, assim, resistência do próprio organismo. Você sabia que às vezes quando a gente começa a perder peso, o próprio organismo da gente acha que a gente está adoecendo e ele começa a segurar, a reter também. E assim, e tem vários outros fatores que dificultam muito o emagrecimento. Então, assim, eu sempre fui uma criança gordinha. Na adolescência também eu tive essa questão, né, do sobrepeso. Quando eu casei, eu me casei com o peso ideal, me casei com 55 quilos. Mas depois da minha terceira gestação, eu tive muita dificuldade de voltar ao meu peso. Foi aí que eu descobri que eu estava com hipotiroidismo. E para quem não sabe, essa disfunção da tireoide, a tireoide ela é uma glândula muito importante que ela produz hormônios, né, T3 e T4, que são essenciais para o metabolismo. Então a tireoide ela orquestra no nosso organismo toda essa questão do metabolismo. E quando a gente tem um metabolismo lento, e a gente percebe isso muito através da nossa temperatura corporal, se você medir sua temperatura durante uns 5 dias e a sua temperatura for abaixo de 36,5, né, Robson, que é a média da temperatura ideal, você vai perceber que você pode ter um hipotiroidismo subclínico. E isso é uma das coisas que dificulta a perda de peso. E eu sempre tive essa dificuldade, então eu procurava ajuda em nutricionista, em alguns médicos, mas para perder 1 quilo para mim, gente, sempre foi uma luta. Sabe o que é uma luta? É até hoje, para falar para vocês a verdade. Então, assim, por isso que eu me identifico com essa dor. É um assunto que eu gosto de falar. E por mais que eu faça atividade física todos os dias, vocês podem acompanhar no nosso stories, né, Robson? A gente está sempre fazendo atividade física. Eu procuro cuidar muito da minha alimentação. Eu ainda percebo muito dessa dificuldade. E uma coisa que você sempre fala, né, Robson? Poderia estar pior, né? É isso aí que a Raquel está falando, né? Só fazendo um parênteses, a questão do hipotiroidismo subclínico é algo muito frequente. Eu só entendi melhor sobre esse aspecto quando eu fiz uma pós-graduação em fisiologia hormonal, que a temperatura do homem no deserto Saara ou no Alasca é 36,6. Então, quando você pega uma temperatura abaixo disso, você faz um diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Os exames podem estar todos bons, TSH, T3, T4, né? Então, se você não modular a tireoide, o paciente não estabiliza o peso, fica aumentando, diminuindo, fica esse efeito sanfona. Então, por isso que é extremamente a gente checar a questão da tireoide, porque ela tem muitas funções.
E uma delas é fazer a fagulha para o metabolismo acontecer. E comigo era assim, né? Então, eu não suplementava, passei a suplementar. Então, assim, eu fui mandar manipular os hormônios que o Robson prescreve lá no consultório, hormônios bioidênticos, né? Compatíveis com o nosso organismo. Depois o Robson vai explicar um pouquinho sobre isso. E aí eu comecei toda uma trajetória em busca de realmente de ter o peso ideal. E então assim, eu consegui perder 10 quilos nos últimos 4 anos. Para quem não sabe da minha história, sou formada em administração e fui para nutrição. Eu fui fazer nutrição em busca de resolver um problema meu, pessoal. Porque eu não entendia o meu metabolismo, eu não conseguia perder peso, eu ia nos médicos e eles também não conseguiam me ajudar. E aí eu fui então buscar uma saída para o meu problema. Foi então que eu descobri algumas coisas importantes que hoje eu utilizo como estratégias, que a gente vai falar um pouquinho nessa live sobre estratégias para perda de peso. Aí você pode me perguntar, você já chegou no seu peso ideal? Não, gente, eu brigo com a balança todos os dias. Então eu levanto, faço xixi e peso todos os dias. Não é que é uma obsessão, mas eu procuro verificar como é que está sendo, né, esse ganho de peso, se eu estou conseguindo estabilizar, se as minhas estratégias estão dando certo. Então, assim, até você chegar no seu peso ideal, eu aconselho que você faça isso, porque isso é uma forma, é um parâmetro de você medir. Então, muitas vezes as pessoas deixam pra lá, né, não vou pesar, não quero nem saber quanto é que eu peso. Eu acho que não é por aí, a gente precisa realmente acompanhar e ver, e no momento que a gente vê que, olha, passou aquele limite. E uma das coisas, óbvio, que me intriga muito é o seguinte: às vezes a pessoa chega lá com seus 100, 140 quilos, aonde que começou isso? Será que ela não percebeu, né, naquele momento que ela completou ali 80, 90 e ela não foi fazendo nada, não foi tomando nenhuma atitude? E isso a gente não pode deixar, então a gente tem que realmente ir acompanhando, porque a obesidade é uma doença, né? Ficar atento com isso, né? É a questão realmente, você começa a observar as suas roupas, né? Começa a mudar o número, a gente tem que tomar uma posição quanto a isso, porque senão a coisa vai acontecendo. E é extremamente importante o que a Raquel está falando, mas eu quero fazer uma observação, que existe uma diferença quando o paciente começa a tratar com a gente. O que acontece? Perder peso para a gente é tirar gordura, né? Então a balança é muito importante, mas você fazer uma bioimpedância é mais interessante ainda, porque a bioimpedância ela te dá composição corporal. Então a gente tem muita frequência, né, de tratamento ali na clínica quanto a tratamento de obesidade, então eu alerto sempre isso para os nossos pacientes. Perda de peso para a gente é tirar gordura e colocar músculo, né? E lembrar, Raquel, que o músculo ele pesa mais do que a gordura. Uhum. Então a balança é importante, mas a bioimpedância com o decorrer do tratamento é extremamente útil, né, para a gente ver como é que está a evolução, a composição corporal do paciente. E às vezes é até interessante você ter uma fita métrica também, você medir valor de a sua cintura, quadril, porque como o Robson falou, às vezes acontece, você começa a fazer atividade física, você começa a trocar massa de gordura por massa magra, e aí na balança não vai ter esse resultado, mas você vai perceber pelas suas roupas, você vai perceber que você vai perder. Nós já tivemos tratamento com pacientes que perdeu assim, um paciente, por exemplo, recentemente, ele perdeu 11 centímetros de abdômen ali, aquela cintura que tem uma gordura, gente, que é uma gordura visceral, que é uma gordura assim que ela é muito preocupante, aquela gordura que dá aquela barriga, e ele perdeu 11 centímetros, mas na balança tinha feito pouca diferença, mas na verdade ele estava trocando a massa gorda por musculatura, né? Saber que essa gordura visceral ela se torna um marcador importante, porque quanto maior, ela tem uma relação direta com as doenças do sistema cardiovascular, né? Então, por isso que essa gordura visceral é tão importante a gente trabalhar, procurar retirar essa gordura visceral. Bom, e assim, e aí eu queria fazer uma pergunta para você, quero que você responda aí, quem tá aí ao vivo com a gente, se você também tem essa dificuldade, você tem essa dificuldade de perder peso, já passou por vários tratamentos, você faz lá sua estratégia de dieta e mesmo assim tem dificuldade, compartilha com a gente aí pra gente conversar sobre esse assunto, porque ele é um assunto assim, olha, eu faço uma pesquisa lá no consultório, que é um questionário de rastreabilidade metabólica, onde as pessoas respondem ali qual, né, que são as suas principais queixas. E eu posso dizer que 80%, né, está relacionado a essa questão de sobrepeso.
Mas isso, gente, não é de se esperar que seja diferente. Hoje a gente tem aí a indústria alimentícia com uma proposta extravagante para as pessoas. Então, o tempo inteiro fazendo propostas de alimentos industrializados, assim, com muito conservante. Então, a gente percebe ali a ingestão de muito carboidrato rico, assim, carboidrato simples e, assim, alimentos muito açucarados. Então, as pessoas estão tendo uma oferta muito grande. Há um tempo atrás, para você se alimentar, você tinha que ir para a cozinha, preparar seu alimento. Hoje em dia, você liga ali no iFoods. É rapidinho. Gente, isso é importante, né? Um aspecto importante no nosso estilo de vida, porque hoje com a facilidade do supermercado, né? desses restaurantes e lanchonetes, né? Que entregam a comida assim, de uma forma muito fácil, isso tem tido um boleto, isso tem tido um preço, né? Você vê como que essas doenças crônicas estão aumentando. Então, a dieta saudável é trabalhosa, né? Você tem que ir para a cozinha, você tem que descascar, você tem que espremer, você tem que, né, demorar um tempo ali. Então, é isso que eu quero alertar vocês, que a dieta saudável é realmente trabalhosa. Bom, e assim, a gente vai falar agora, abordar um pouquinho agora nessa live sobre as questões de hormônio. Então, as pessoas elas têm muita dúvida sobre essa questão. Qual que é os principais hormônios que ajudam ou que dificultam essa perda de peso? Como é que é, Robson, na sua opinião? Isso. Bom, assim, o que eu quero dizer para vocês é que a questão da perda de peso é algo muito complexo, não é nada simples, né? Por isso que é extremamente importante procurar um profissional, fazer uma avaliação, ver os seus exames, fazer um histórico da sua alimentação, né? Porque não é uma coisa assim muito simples. Mas algo que a gente tem que falar da parte hormonal, por exemplo, a tireoide, né? A tireoide, ela tem uma ação, como nós dissemos aqui no início, de queima de gordura. Ela dá fagulha para o metabolismo acontecer, né? E algo que a gente tem visto muito hoje, tem dominado muito os pacientes, é a questão do hipotireoidismo subclínico. Você vai ao médico, faz todos os exames, o médico vira para você e fala assim, olha, está tudo bem, mas você sabe que não está bem, você sabe que está tendo algo errado, né? Aquela gordura localizada, flacidez, celulite, queda de cabelo, unha quebradiça, intestino que não funciona de forma adequada, é a pele que está seca, né? Então, os exames estão ótimos, mas o paciente está péssimo. Por isso que a gente procura fazer o diagnóstico através da temperatura basal, né? Que é o chamado de hipotireoidismo subclínico, porque você não vê nos exames, você vai ver no exame clínico da pessoa. Então a tireoide ela é fundamental para a gente poder fazer esse diagnóstico e a gente deseja que o paciente não só perca peso, mas que ele perca peso, que ele permaneça naquele peso, né? Então por isso que a gente tem que modular a tireoide. Um outro hormônio extremamente importante hoje é a testosterona, né? A testosterona também ela queima gordura e produz a musculatura, né? A massa magra. E tem sido muito frequente a gente ver pacientes com a testosterona muito baixa. Outro dia eu peguei um rapaz, um jovem, com a testosterona de um paciente de 70 a 80 anos. Isso tem acontecido, né? As pessoas, essa dissociação entre a idade biológica e a idade cronológica. Como diz o Dr. Ito Rashid, né? Não é que você envelhece e os hormônios caem. Os hormônios caem e você envelhece. Por isso que quando você faz a reposição hormonal, o paciente melhora. É como se fosse aquela planta que ela está seca, sem vida, sem energia, que você começa a dar água, você começa a dar os nutrientes, ela fica viçosa, bonita, né? Ela rejuvenesce. A ideia é a mesma coisa, a gente não consegue mudar a sua data na carteira de identidade, mas sim a sua idade biológica. E é muito comum. Vocês mesmos podem observar, existem pacientes de 40, 50, 60, 70 e 80 anos completamente diferentes, né? Tem paciente nessa idade que ele está dependendo de médico, de tratamentos, de cirurgia, às vezes estão com pessoas, né, com cuidadores, estão acamados, e outras pessoas
Eu tive uma paciente de 92 anos no meu consultório há uns 15 dias atrás, que eu fiquei impressionado de ver a vitalidade, a energia e a disposição dela. É uma paciente que mora até sozinha, né? Mas é uma paciente que ela tem tido um estilo de vida muito saudável no decorrer da vida dela. E uma das coisas que a gente observa que tem caído muito hoje nas pessoas é a testosterona. A testosterona, ela é um hormônio cardíaco, né? Tem mais receptores de testosterona no sistema cardiovascular do que nos órgãos genitais. E a fisiologia hormonal é muito bonita, né? E primeiro a testosterona vai melhorar seu coração, suas artérias. Depois ela vai trabalhar nos seus ossos, né? A gente vê também muitas mulheres, principalmente, com osteoporose, com osteopenia. Você vai ver, semana passada, eu peguei uma paciente com a testosterona de 7, né, e já com osteoporose. Então, a testosterona vai trabalhar em primeiro lugar com o seu sistema cardiovascular, depois vai trabalhar com os seus ossos, fortalecendo os seus ossos, depois vai queimar a gordura localizada, depois vai produzir a musculatura, depois vai trabalhar na parte emocional, né, tratando a depressão, para depois agir na área dos hormônios sexuais, né? Depois que ele vai te dar o libido. Primeiro, o hormônio ele te dá longevidade, qualidade de vida, para depois te dar prazer. Então, a testosterona é um hormônio que a gente avalia muito, né? Quando a pessoa quer perder peso, quer queimar gordura localizada, tem flacidez, tem celulite. E temos aí também a gestrinona. A gestrinona também é um hormônio que nós temos usado com muita frequência, que realmente muda a qualidade de vida da pessoa. Porque ele traz tudo isso, né? Porque ele aumenta também, é uma forma de você aumentar a testosterona. E muitas pessoas nos perguntam lá, né, sobre a questão do chip da beleza. Gente, vocês já ouviram falar sobre o chip da beleza? Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver que esse hormônio que o Robson está falando, o gestrinona, ele ficou muito conhecido popularmente por esse tipo de beleza, porque ele tem tudo, ele traz um pouco de cada coisa que a mulher quer. Então a mulher quer libido, ela quer energia, ela quer disposição, ela quer redução de celulite. Então a gente trabalha lá na clínica com esses implantes hormonais e as mulheres procuram muito a gestrinona, porque de uma certa forma ela vai ajudar muito. Porque como o Robson falou, ela aumenta a testosterona livre, ela vai ajudar então essa mulher aí a perder, a queimar essa gordura localizada e a ganhar massa muscular. Agora, gente, a gente sempre fala, né, Robson, uma coisa muito importante sobre hormônios, né? Hormônio, gente, é a cereja do bolo. Então, assim, depois que você já construiu vamos fazer uma analogia com uma casa. Você já fez a fundação, você já construiu as paredes, depois você vai cuidar da decoração, que seria a gestrinona. Por quê? Porque é muito importante fazer a lição de casa, que a gente fala todos os dias. O nosso objetivo, né, Robson, é levar com que os nossos pacientes, os nossos amigos, os nossos familiares venham a desacelerar o envelhecimento. É possível? O Robson falou aqui sobre a idade biológica, sobre a idade cronológica. Você não tem como fugir da sua idade cronológica. Mas a sua idade biológica, você tem sim, e você pode usar estratégias para que você possa morrer, né? Como é que é a frase? Morrer jovem o mais tarde possível. O mais tarde possível. Então, assim, são estratégias que a gente vai utilizar. Então, gente, a estratégia mais importante são os tijolos que você vai colocar nessa construção. Quem são os tijolos? Quem são os tijolos? A alimentação, né? A gente sabe que uma alimentação de verdade, né? Uma alimentação nutritiva, uma alimentação que você vai muito mais no sacolão do que no supermercado, vai trazer esses tijolos para sua casa, para que a sua casa fique firme. Outra coisa importante é a atividade física. Hoje nós já corremos, quantos quilômetros nós corremos hoje? 7 quilômetros, né? 7 quilômetros. Então, assim, a gente não abre mão da atividade física. Se não tiver atividade física e uma alimentação balanceada na nossa vida, vai ser muito mais difícil chegar a esse objetivo. Então, eu vejo que muitas pessoas, elas querem uma fórmula mágica. Fórmula mágica não existe, tá? Eu procurei por muitos anos essa fórmula mágica, mas não tem fórmula mágica. A fórmula mágica é mudar realmente isso aqui, ó, é o mindset, como todos falam, né? Mudar a sua cabeça. Então, assim, é uma escolha para uma vida inteira, não é por um momento da sua vida. Você tem que ser saudável, desacelerar o envelhecimento, para que você chegue aí na terceira idade bem, jovem, né? Para que você faça todas as suas atividades,
A vida, gente, eu sempre falo, é feita de escolhas. Então a gente vê aí, como o Robson deu o exemplo aqui dessa senhora que você atendeu, que mora até sozinha, né? Sozinha, a gente vê muitos casos assim de pessoas que chegam na terceira idade que dançam, que viajam sozinhos, que são super independentes dos seus familiares. E a gente vê pessoas, às vezes até mais jovens, acamadas, numa cadeira, tendo que ser, né, com dificuldade de mobilidade, porque isso você vai perdendo ou ganhando no decorrer da vida. Você falou algo muito interessante, né? Que o hormônio ele é a cereja do bolo, realmente. É extremamente importante a gente melhorar esse terreno biológico, né? As pessoas têm chegado, como a gente está abordando nessa live, muito acima do peso, têm chegado com um terreno biológico muito comprometido. Então, o primeiro passo que a gente faz é tratar o terreno biológico, né? Fazer o detox, né? É descarregar o caminhão, tirar essa gordura, é mudar a dieta, é fazer atividade física. Então, nesse primeiro momento, a gente faz uma base muito bem feita, porque os hormônios, ele é acabamento, né? Então, a gente faz a base, levanta a casa para depois ir para o acabamento. E quando, gente, nós chegamos nesse ponto, né, que a pessoa se compromete com o tratamento, eu quero dizer que isso é extremamente importante, né, fazer a suplementação hormonal, fazer né, passar as orientações é fácil, mas mudar a conduta de adulto é muito difícil, né? E o adulto ele tem uma diferença da criança. A criança ela não tem passado, ela não tem história. Então fica fácil de você disciplinar, fica fácil de você orientar. No entanto, o adulto ele só muda quando ele está diante de uma situação de perigo, né? Aí que ele aprende e ele muda a sua conduta. Então, o que a gente vê que é o mais difícil no tratamento é mudança de atitude, é mudança, né, na dieta, é levantar cedo, porque isso é um desafio muito grande, né? A gente levantar cedo e mudar a nossa dieta é difícil, né? Mas isso é fundamental, isso é a base do tratamento para que ele possa ter sucesso. E depois que você começa, gente, não dá para voltar atrás mais, não é verdade? É verdade. Depois que você inicia, você faz uma rotina. No nosso curso, né, Saúde 40+, a gente desenvolveu para os nossos alunos um e-book onde a gente faz um desafio de um plano de 21 dias. A gente sabe que tem vários estudos mostrando que depois que você adquire um hábito por 21 dias, muitas vezes é muito mais fácil para você mudar, para você manter. E a gente está estimulando as pessoas a iniciar esse plano de 21 dias. Faz um teste com você mesmo, 21 dias. Começa a levantar 1 hora mais cedo, faz a sua atividade física, faz a sua meditação, programa a sua alimentação, faz uma estratégia para aquilo que você vai comer durante o dia e depois conta pra gente como é que foi esse resultado. Eu tenho certeza que você vai perder peso, que você vai sair desse status quo que você está muitas vezes num estado mais acomodado. A sua saúde vai agradecer muito. E depois você vai contar pra gente, olha, dicas simples, fáceis, eu consegui mudar e consegui chegar no meu objetivo. Que é o que a gente quer, gente. A gente sabe que a gente pode ajudar você a mudar. A gente tem condições, a gente tem estudado muito pra isso, né, Robson? E a gente tem essa condição e a gente quer passar pra vocês tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente pode transmitir. São conhecimentos simples, mas muito complexos para mudar a sua vida, né? Muito importante. A gente tem dito, né, que a maior arma que nós temos para combater a doença e para se ter saúde é a informação. Então, eu e a Raquel, nós chegamos a essa conclusão, gente, que a gente não poderia guardar isso só no nosso consultório. Nós temos isso aqui como uma missão mesmo, né, de transpor a barreira geográfica para que informações tão importantes, que têm dado certo, né, tem tido um resultado tão bom com os nossos pacientes, que chega até você, chega até a sua família, aquelas pessoas que você ama. E esse que é o nosso objetivo. A gente vai estar indo agora para a última parte da nossa live e assim, nós vamos falar um pouquinho sobre as estratégias de emagrecimento. Eu já vi que tem várias perguntas aí, o Robson vai baixar aqui no Instagram, no celular dele, para a gente poder responder essas perguntas, porque a gente está com o celular meio distante, porque nós estamos gravando também para o YouTube, nosso canal no YouTube. Se você não acessou, acessa lá, né? Então, o Dr. Robson e Raquel, que é um canal onde tem também várias informações. Toda semana a gente está lançando um conteúdo novo. E a gente quer fazer um compromisso com vocês também de estar, né, ao vivo aqui toda segunda-feira, 11 horas,
respondendo dúvida, conversando sobre assuntos que é de interesse de vocês, que vocês querem saber, querem aprender. Então manda pra gente os temas que a gente vai procurar estudar ao máximo e te falar sobre como fazer, te mostrar um caminho melhor para você realmente atingir seus objetivos. Então, na hora que a gente terminar esse bloco aqui, a gente vai responder algumas perguntas que foram feitas aí. Bom, vamos conversar agora um pouquinho, Rob, sobre estratégias de emagrecimento. A gente sabe que existem várias estratégias. Então, se você eu já estou fazendo atividade física, eu já mudei minha alimentação, eu já corrigi o meu problema do hormônio, da tireoide, então, ou seja, eu estou bem, fez um check-up e tudo. Tem algumas estratégias que a gente pode utilizar, porque o corpo, muitas vezes, gente, ele acostuma com aquele ritmo nosso. Então, por isso que muitas vezes é necessário a gente dar um choque no nosso organismo. Mudar um pouco a dieta, mudar um pouco os hábitos. Então, assim, se você faz, por exemplo, muita atividade aeróbica, passa a fazer um pouco mais de atividade de resistência. A nossa aula de sábado foi sobre isso, né? Sobre atividade física. Como que vai ali ajudar na biogênese mitocondrial, né? Isso é muito importante. A gente sabe que a mitocôndria, ela tá ali, é uma organela da célula, que ela é responsável, ela tem uma função muito importante, que é de produção de energia pra gente. E a gente precisa estimular. E através da atividade física e de estratégias de alimentação, a gente consegue fazer esse estímulo. Isso é muito importante. Uma coisa que eu gosto muito é o jejum intermitente. Inclusive, hoje eu tô até de jejum. Pretendo fazer meu jejum hoje até às 17 horas. Por quê? O jejum, gente, é um momento onde você desintoxica o seu organismo. Então, assim, todas as religiões já têm a prática de jejum. Se você pode pesquisar, qualquer religião já tem prática há muitos anos de jejum. Então, é um momento que você tira ali para desintoxicar. Como é que você vai iniciar esse jejum? Então, assim, o jejum você vai iniciar aos poucos. Se você não tem o hábito de jejum, claro que se você é um paciente diabético, se você é um paciente que tem alguma patologia, faça sob a orientação do seu médico. Mas se você é uma pessoa saudável, que você pode fazer, escolhe um dia por semana. Normalmente eu tiro a segunda-feira, porque às vezes a gente excede no final de semana, para fazer essa desintoxicação. Então, tira um período, começa aí fazendo 12 horas de jejum, depois você aumenta para 14, 16, 18 e vai fazendo esse jejum de uma forma intercalada. Por quê? Quando você está em jejum, olha os benefícios do jejum, como é que é importante. Quando você está em jejum, primeiro você está preservando ali seu pâncreas com relação ao hormônio da insulina, não é? Que é um hormônio que ele é utilizado muito quando você está comendo. Então, você está no estado alimentado, você comeu ali o seu pãozinho, seu macarrão, tudo que tem carboidrato, você vai liberar a glicose no seu sangue. E o pâncreas, ele vai lá, ele vai liberar a insulina. A insulina, ela tem um papel fundamental, que ela vai lá no sangue, na corrente sanguínea, ela tira essa molécula de glicose e vai jogar para a célula. Só que como as pessoas estão num estado alimentado constantemente, então aquela questão de comer de 3 em 3 horas, toda hora é um biscoito, é um pão de queijo, até mesmo as frutas, tem frutas de carga glicêmica alta. E aí a gente não dá descanso para esse hormônio. E qual que é o problema de não dar descanso para esse hormônio? É ele ficar sempre alto na nossa corrente sanguínea e vai chegar um momento que você pode desenvolver uma patologia chamada o quê? Resistência à insulina. Isso, já estamos chegando aos 29 minutos de live. Eu acho que a gente poderia responder as questões, né? Tem duas perguntas aqui e a gente continua na próxima live com o assunto. Bom, gente, então o assunto está muito interessante, né? Mas eu vou só então resumir. A gente falou sobre o jejum. Uma outra estratégia importante também são dietas de baixa caloria, que a gente vai especificar melhor na próxima live. A gente vai estar junto toda segunda.